Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Larissa Telete, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o parágrafo de conclusão na prova do Enem, beleza? Então vamos lá. Eu falei para vocês na introdução que a ideia era fazer com que essa parte do texto fosse como o primeiro encontro quando a gente quer conhecer alguém, certo? E aí, muito bem. Era preciso encantar, chamar a atenção para que essa pessoa continuasse ali tendo o interesse despertado. É sempre importante encantar. Quando a gente se encanta no primeiro encontro, a gente tem vontade de encontrar mais vezes. E isso faria, por exemplo, com que o seu leitor fosse com mais vontade para os seus parágrafos de desenvolvimento. Na conclusão, é algo também muito importante, porque a gente tem que pensar no final dos nossos encontros. Às vezes a gente manda super bem. Então imagina, nossa, eu pensei em um restaurante legal, pensei na comida, na música, a conversa foi muito legal. E aí, em um dado momento, você pega, levanta e vai embora. Não dá pra ser assim, não é? A gente precisa manter essa ideia do início até o fim. Então o encantamento textual tem de ser sempre ali estabelecido desde a primeira linha do seu texto até a última. E aí nós vamos ver os elementos principais da conclusão, o que não pode faltar e como fechar, criando esse brilho nos olhos do seu leitor. Beleza? Então a primeira questão, por ser uma dissertação argumentativa, existe uma estrutura argumentativa a ser seguida. E aí lembra que a gente precisa começar definindo uma tese na introdução, argumentando para defender essa tese no desenvolvimento. E aí é muito importante que a gente consiga na conclusão retomar a tese, esse posicionamento. Sobre o tema que a gente está usando, por exemplo, eu falei da situação dos negros no Brasil na introdução. E eu quero defender isso. Eu disse que existe uma marginalização, uma vulnerabilidade. E agora eu volto. Sempre comece com elementos que mostrem que você está concluindo. Conjunções de fato de conclusão. Exemplo, portanto, por isso, logo, assim, então. Não fica lá enrolando. Tem gente que gosta de encher linguiça. Do tipo, com base nos argumentos suprastágios, meu amor, é muita coisa. Uma palavra dá conta. E eu começo. Portanto, fica evidente a vulnerabilidade dos negros ainda no Brasil contemporâneo. Perceberam? E eu consegui com isso defender, retrazer, reforçar a minha tese. E aí agora? Eu problematizei o tempo todo, não é? Ao longo do desenvolvimento, eu mostrei os entraves, a marginalização, como ela se estabelece. E não dá pra ficar só criticando, né, gente? Imagina, por exemplo, quando a gente chega pra alguém, isso no tempo todo, na escola, quando você não gosta de alguma coisa, aí você chega pro diretor e fala, não gosto do uniforme, não gosto dos meus amigos, não gosto da cadeira, não gosto de não sei o que lá. Ele vai olhar pra você e não vai fazer nada. Ele vai falar, meu Deus do céu, o problema deve estar nesse ser humano, você sabe reclamar. Igual namoro. Não dá certo, mas eu quero continuar, não sei terminar. Filho, espera, na vida, além de criticar, a gente precisa de solução. É com solução que você resolve as coisas. E aí, muito bem, eu problematizei, mas como eu sou um ser social, um candidato que se preocupa realmente com as condições do país, eu preciso propor uma intervenção. Eu sempre sugiro que o aluno proponha uma bem detalhada ou duas que se conectem em uma seria a curto prazo e a outra a longo prazo. Mas como eu faço uma intervenção? Imagina, eu tenho um problema e eu chego lá para minha amiga e falo, ai amiga, me ajuda, olha, meu relacionamento não tá dando certo, meu namorado fez uma coisa, não gostei, aí eu falo tudo, ela chega e fala assim, conversa com ele, falo, agora você ajudou, já sei exatamente o que eu vou fazer, óbvio, conversa com ele, conversa o quê, filha? Como? Eu faço o quê? Certo? Então a ideia da intervenção é muito importante nesse sentido. Você precisa detalhar. A pessoa precisa sair dali como se ela estivesse com alguma coisa na mão, entendendo passo a passo o que ela vai seguir, o que ela vai fazer. Então, vocês vão responder 3 perguntas para mim. Primeiro, quem é que vai fazer isso? Qual é o agente interventor? E aí tem uma mnemônica super interessante que você vai gravar, que é GOMIFES. Quais são os agentes possíveis? Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Mas sempre especifique. Vou falar governo? Quem é o governo? Fica muito abstrato, não é? Então fala governo federal, governo municipal, ou, mais ainda, os ministérios, Ministério de Educação, a nível municipal, as secretarias municipais de educação, de saúde, de segurança pública, certo? É muito importante especificar. Vocês podem também trabalhar com os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, a própria ideia do Congresso Nacional. Muito bem. A gente pode trabalhar também, seria bem interessante,
com as relações de autarquias, instituições, certo? Que estão ali ajudando a governamentabilidade. Então fala sobre a Ancine, Agência Nacional de Cinema, certo? Pode trazer a própria organização da FUNAI, do IFAM, esses institutos que de alguma forma vão estar ali ajudando, auxiliando a organização governamental. Quanto às ONGs, é muito importante você trabalhar em consonância com outros agentes. Eu sempre falo assim, é interessante trabalhar talvez com o papel de conscientização da ONG, então medidas que ela possa fazer para isso, mas a prática na sociedade. Então a ONG conscientiza e a sociedade coloca em prática. Nós podemos falar de mídia, mas sempre especificar mídia de massa, como televisão e rádio, as mídias digitais ou as mídias sociais, que são aquelas que nós mesmos vamos conseguir fazer, certo? Muito bem. Ao indivíduo, eu sempre falo, não use só o indivíduo, certo? A mesma ideia da sociedade. Alguém faz uma conscientização, um trabalho, e o indivíduo coloca em prática, a sociedade coloca em prática. Família, é muito interessante você unir a outro fenômeno também. Então, quando for intervir, por exemplo, nas escolas, trazer a ideia de família para um acompanhamento, um auxiliar, uma base que possa realmente se somar para fortalecer a vida do aluno. Perfeito? E quanto à escola, seria interessante trabalhar, por exemplo, no próprio segmento de base, no fluxo de consciência, na criticidade que ela pode estabelecer na vida de um aluno, ou pode até pensar na lógica do ensino superior, pensando, por exemplo, nos incentivos a pesquisas, nos trabalhos que vão sendo ali permeados, beleza? Então a primeira pergunta, quem vai fazer? Depois, o que vai fazer? E você precisa saber se esse agente tem o poder de fazer a ação que você quer. Então eu poderia, por exemplo, pensar em ONGs distribuindo cartilhas de conscientização, ou ONGs promovendo feiras artísticas, que são mais interessantes, né? Cartilhas às vezes a gente pega já fora. Então esses elementos mais lúdicos. As escolas, por exemplo, com discussões, rodas de discussões com psicopedagogos, certo? Debates, jogos interativos, vídeos socioeducativos, perceberam? Também atividades que chamem mais atenção. A galera adora colocar palestra, mas a gente não fica muito ali, não é? O aluno às vezes fala, ai, palestra, que saco, meu Deus do céu, vai doer minha bunda de ficar aqui sentado. Então, é melhor evitar, coloca aquela coisa mais lúdica, que chame atenção, você quer mudar a base, quer criar uma nova cultura, beleza? A roda de discussão é interessante pela dinâmica do falar e do ouvir. Isso é muito importante para as pessoas criarem amadurecimento e consciência social. Vocês podem falar sobre denúncias, o incentivo à denúncia, anonimato, criação de aplicativos, as próprias questões, por exemplo, de revisão legal, conseguir colocar a lei mais relacionada à nossa cronologia, ao nosso tempo. Perceberam? Então são algumas das questões que podem ser feitas. É sempre interessante estabelecer o que fazer e se isso está diretamente relacionado ao seu agente, se ele tem o poder de realizar aquela ação. Então, por exemplo, a Ancine. Agora aqui, ó, gente, nós tivemos uma interrupção neste momento. Manda um beijo pra galera. Olha lá. E aí, a Ancine seria interessante, por exemplo, como sendo a Agência Nacional de Cinema, promovendo, talvez, horários flexibilizados nos cinemas, subsidiando as empresas privadas, para que a gente consiga, por exemplo, filme de caráter crítico e, por meio do entretenimento, trazer a consciência social. Perceberam? Então, unam sempre esses fenômenos. Mas a gente sempre precisa dizer o como fazer. É o ponto mais importante. Não adianta, por exemplo, ser aquele caso que eu falei. O agente interventor sou eu, o que eu vou fazer é conversar com meu namorado, mas filho, como? Certo? Esse como é muito importante. Qual é o meio que você vai usar? Certo? Você vai usar outro agente para conseguir consolidar esse como? Essas 3 perguntinhas precisam estar respondidas. Então, observe o seguinte. Na questão lá dos negros, eu poderia dizer que é importante que as escolas promovam, por meio de profissionais especializados, como psicólogos e pedagogos, rodas de discussão entre os alunos, para que eles possam falar e ser ouvidos pelos demais estudantes, mas também pelo critério técnico dos trabalhadores envolvidos, a fim de criarem uma consciência coletiva e se sensibilizarem com as histórias dos outros, conseguindo erradicar cenários de preconceito. Perceberam? Detalha bem, diz toda a questão do como você vai fazer, e seria muito interessante você fechar o seu texto com uma finalidade, certo? Qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo? Por que você fez esse texto? E aí eu vou uma dica para vocês, que era aquele do brilho nos olhos, certo? Lembra que eu usei as técnicas para a gente começar o texto? Muito bem.
E aí, galera, seria interessante agora vocês tentarem trazer uma finalização que volte a essa técnica inicial. Então imagina, eu comecei definindo marginalização. E aí no final eu poderia colocar algo do tipo: assim será possível reverter os cenários de marginalização negra. Ou mais ainda, vocês se lembram lá daquela técnica da alusão cultural em que eu falei sobre a série Olhos que Condenam, em que as pessoas são julgadas previamente pelas suas etnias e não necessariamente pelo que elas fizeram? Vocês poderiam fechar com algo do tipo: assim seria possível reverter cenários da série Olhos que Condenam para que histórias como essa limitem-se apenas à ficção e não à realidade. Viram? Eu chamo a atenção, eu trago meu leitor para o meu texto e eu fecho com chave de ouro. Beleza? Meus amores, espero que vocês tenham entendido, gostado e compreendido os objetivos finais, essenciais da conclusão. Não negligenciem essa parte. Quanto à estrutura, ela deve ser simétrica ao texto. Vai ser uma conclusão, por ser do Enem, com a proposta de intervenção um pouquinho mais longa, mas também não tenta delongar demais. Eu sempre sugiro a divisão ali em 3 períodos, um para retomar a tese, o outro para intervir e o outro para fazer esse final com brilhantismo e conseguir atrair o seu leitor. Beleza? Beijo grande em vocês, até a próxima e muito obrigada pelo carinho.